Tudo isso está disponível lá no nosso canal no YouTube, mas também a gente vai ver agora no Acorda Metrópolis. Vamos continuar então falando, claro, de eleições 2026. A Camila perguntou muito sobre isso para o Eduardo Bolsonaro, né? Sobre o quanto ele sabe da campanha do Flávio, né? Do irmão, quanto ele tem conseguido saber mais sobre o pai dele, sobre Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro em prisão domiciliar humanitária, ele nos Estados Unidos, né? O Flávio tinha visitas periódicas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, perdeu esse direito por infringir ali uma medida cautelar do ex-presidente Jair Bolsonaro de ler uma carta dele, fazer com que ele se manifestasse através da rede social do Flávio Bolsonaro. E aí, a Camila perguntou sobre a figura da Michelle Bolsonaro dentro da campanha, dentro de toda a família, né? Porque no caso deles, a família se mistura com a campanha. E aí a gente vai ouvir agora, e depois quero te ouvir sobre também o Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Vamos lá. É quase como natural, nós que estamos na política, né, vermos essa disputa por um espaço tão cobiçado quanto da presidência. Eu acho que essas disputas internas, infelizmente, vieram a público, tá? Acho que isso daí demonstra até uma imaturidade, mas Utilizou para falar da Michelle Bolsonaro, mano, ficou... se espalhou pela imprensa, né? A gente recebeu um montão de pedido aqui de outros veículos de imprensa para usarem os trechos. Comum, né? A gente também faz isso quando tem algumas entrevistas exclusivas com os outros veículos e essas falas importantes são importantes da gente registrar no Metrópolis também. Isso acontece quando a gente faz isso. Isso aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, com ele falando que a Michelle Bolsonaro, a madrasta, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi imatura. A Michelle Bolsonaro, mano, tem uma presença muito forte, foi presidente do PL Mulher até pouco tempo atrás, quando discutiu com o Flávio Bolsonaro. Ela não é qualquer pessoa dentro do partido, portanto, não é porque ela é a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela tem uma movimentação, uma participação política dentro do PL e tinha dentro da campanha do Flávio Bolsonaro, né? E também podendo conseguir uma vaga no Senado. Queria te ouvir sobre isso e por que repercutiu tanto o Eduardo lá dos Estados Unidos falar que ela foi imatura em relação a talvez a ganância, né, dessa vaga aí da presidência da República. Primeiro, repercute tanto porque é uma novela em tempo real e da vida real que o povo brasileiro vai acompanhando, né? Uma trama familiar que, nesse momento, está configurada numa disputa pela herança. Enquanto Jair Bolsonaro está preso, os seus parentes estão brigando para saber quem manda mais, quem vai ser o herdeiro legítimo do espólio político de Jair Bolsonaro. Então, você tem Eduardo, nos Estados Unidos, impossibilitado de ser candidato nesse momento por escolhas próprias, né? Vamos lembrar que ele foi para os Estados Unidos antes de haver qualquer tipo de condenação, ou até mesmo ele nem réu era quando foi aos Estados Unidos, né? E aí lá começou a tentar interferir no processo judicial do seu pai, buscando meios de encontrar modos de intimidar o judiciário brasileiro por meio da imposição de sanções articuladas junto ao governo americano, e aí foi complicando o próprio status jurídico dele ao longo desse processo. Mas o fato é que Eduardo deseja ser um herdeiro do seu pai. E qual é o caminho que ele escolhe para isso? É o caminho da militância estridente e virtual, ou seja, ele acaba representando a ala mais radicalizada do bolsonarismo, quando ele fala com as bolhas daquela militância mais engajada, que não sai da internet, que está ali o tempo todo defendendo o que eles chamam de mito, né? E Eduardo Bolsonaro também representa a ponta de articulação entre o bolsonarismo, o movimento brasileiro, e movimentos de direita e extrema-direita ao redor do mundo que têm esse mesmo caráter populista, que compartilham diversas características
na constituição das suas identidades políticas. De outro lado, nós temos Flávio Bolsonaro, que é o herdeiro, digamos assim, pragmático, aquele que sempre esteve no contexto das articulações políticas da família, que esteve administrando os negócios e que, por isso mesmo, aparentemente vai precisar se explicar muito juridicamente, desde que eclodiu, por exemplo, aquela aquele áudio que ele enviou para Daniel Vorcaro pedindo dinheiro a um mafioso dono de banco e autor da maior fraude financeira da história do Brasil. E a terceira figura aí é a Michelle, que, além de esposa, vinha numa estratégia de construção de legitimidade em torno do seu nome por meio de um viés mais tradicional, que é a atuação institucional dentro do partido. Então, ela ocupou um espaço dentro do PL Mulher, espaço por meio da qual ela construiu bases do PL em todos os estados, ajudou a eleger diversas mulheres. Ela até naquele vídeo divulga o número de crescimento da quantidade de mulheres eleitas pelo PL e atribui aquilo ao próprio trabalho à frente do PL Mulher. Ou seja, ela buscou um meio de legitimação da sua candidatura por meio da construção de outras lideranças locais numa via que é muito mais tradicional na política, que é a construção partidária. E, nesse contexto, ela, depois de trabalhar pelo partido e, na visão dela, conseguir conquistas eleitorais para o partido, fez o que faz todo agente político em ascensão. Reivindicou espaços, reivindicou, por exemplo, que a sua apoiada no PL Mulher do Ceará fosse a candidata ao Senado pelo PL, no lugar do pai de André Fernandes, Alcides Fernandes, que estava envolvido naquela articulação de uma possível aliança com Ciro Gomes, candidato ao governo do Ceará, ex-desafeto abertamente de Jair Bolsonaro. Então, nesse contexto, o que a gente está assistindo é uma disputa por herança, é uma espécie de Game of Thrones da família Bolsonaro. Exatamente. Bom, tem mais um intervalinho? Mano, já te chamo de volta para a gente continuar conversando. Intervalinho para você que está com a gente pela sua TV. Daqui a pouquinho você volta a se juntar a gente. Se você não quiser intervalo, vem correndo aqui para o nosso canal no YouTube, porque aqui a gente continua ao vivo. Abração, hein? Para todo mundo que está mandando mensagem. Tá rolando todo um debate aqui no nosso chat, justamente sobre a questão do tarifaço, de quem é a culpa, vai ter reciprocidade ou não. E acessa também a nossa enquete, que é sobre a reciprocidade, se você acha que deve ter ou não. Agora tá trocando, hein? A gente começou com o Acorda com um sim, ganhando, agora é um não que está ganhando. 52% da nossa audiência acha que não deve ter a reciprocidade e 48% acha que sim, deve ter. Essa é a pergunta do dia aqui na nossa enquete. Entra lá no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, você já está com a gente aqui pelo nosso canal, ou está com a gente pela nossa live comum, a horizontal, mas a gente tem essa novidade, tá? A partir dessa semana, dá para você assistir a nossa live pela vertical também. Ali, você deixa seu celularzinho ali, continua trabalhando e consegue acompanhar se você prefere o formato vertical. Além disso, dá like na nossa live e manda o seu bom dia, tá bom? Que eu vira e mexe, consigo me comunicar diretamente com você que está aqui mandando o seu bom dia. O Lucas está aqui com a gente, a Letícia, o Ota também tá, o Alexandre, abração, hein? Rubinho, a Elô também, o César, Yendes, quem mais, hein? Um montão de gente mandando mensagem, conversando aqui. O Antônio também, o Rati tá aqui com a gente. Um abraço, hein, para todo mundo que mandou mensagem e vem conversando com a gente, mandando sua mensagem pela enquete. É isso. Vale lembrar também que tudo que a gente vai subindo ali no nosso canal no YouTube, essas entrevistas todas, tem os cortes, né, para você curtir e compartilhar, também estão disponíveis nas nossas redes sociais. Tudo @Metrópolis. Então dá para você curtir e compartilhar pelas suas redes sociais também. O site, você já sabe, é metrópolis.com. A gente está sempre lendo juntos aqui os destaques do site e a gente traz também, claro, para as nossas lives.
Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela sua TV. Esse foi o segundo intervalinho, hein, do Acorda Metrópolis. São 4. Daqui a pouquinho a gente chama os outros próximos. É isso, também estava te lembrando que, lembrando o pessoal que estava com a gente no YouTube, te lembrar também você que está na TV, dá para você curtir e compartilhar os cortes de todas essas entrevistas que a gente está falando, fazendo, as leituras do site, pelo nosso canal no YouTube Metrópolis TV e também pelas redes sociais, é tudo @Metrópolis. Antes da gente chamar mais um elemento para essa conversa, queria o Mano de novo aqui com a gente, o Mano Ferreira, nosso analista político de hoje. Ô, Mano, a gente falou do Eduardo falando da Michelle, e aí só para a gente também ter o outro lado, queria pontuar o irmão da Michelle, que fez um post, a gente vai colocar aqui e ler juntos, essa que é das defesas também sobre a Michelle. Quem estava muito saindo em defesa da Michelle era a Damares Alves, que deixou a campanha do Flávio Bolsonaro. Ela faria toda a condução ali dos assuntos diretamente, né, das conversas diretas do Flávio com o eleitorado feminino, que é o maior, está cada vez maior o eleitorado feminino. A gente deu isso também ontem aqui, dados do Tribunal Superior Eleitoral. E aí o irmão também é dessas figuras masculinas que ainda não tinham aparecido em defesa da Michelle Bolsonaro. Olha só, abre aspas. Michelle, você não deveria ter feito um vídeo falando que Ciro Gomes não apoia a direita e nem o Bolsonaro. Fecha aspas. Outro trecho de alguém falando sobre a Michelle, né? Ele coloca vários. Michelle não deveria postar foto das comidas que você faz com tanto carinho para o seu marido. Outro trecho. Michelle, você não deveria falar nem opinar sobre aquilo, política partidária, mesmo criando o maior movimento partidário feminino. Michelle, não se meta. Ele faz várias alusões, cita várias manifestações de diversas pessoas, sempre falando que a Michelle não deveria isso, não deveria aquilo. E aí ele diz embaixo, aí aspas exatamente do irmão dela. Ei, Michelle, calma aí. Por que você não fala o que eu quero na política? Fecha aspas, né? E ele também coloca a imatura que a gente acabou de colocar de uma entrevista do Eduardo Bolsonaro pra gente aqui em Metrópolis TV, na verdade, no nosso canal no YouTube. O Mano, ele faz o destaque que é das situações que mais incomodam nós, mulheres, aí me colocando aqui também, que é o quanto o mundo, principalmente o masculino, acha que a mulher não pode falar isso, não pode falar aquilo. E quando a mulher entra na política, é pior ainda. E aqui, todos os analistas que a gente conversou pontuaram isso. Não importa se a Michelle é de direita ou de esquerda. É, inclusive, uma sinalização importante para as mulheres de direita de entenderem que, sim, até mesmo a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro sofre esse tipo de comentário, esse tipo de exclusão, de segregação, porque a questão é ser mulher no mundo de hoje até agora, né? Até 2026. Então, aí a gente também faz uma pontuação de um homem que está fazendo o lembrete de, calma lá, a Michelle pode falar o que ela quiser, ela é muito importante. Ela teve uma importância política dentro do PL, que talvez o PL esteja abrindo mão de um capital político muito importante. Pois é, Nath, e é curioso, porque na prática esse tipo de situação aumenta o poder de identificação de Michelle com o eleitorado feminino, que se reconhece no contexto de tentativa de silenciamento que está ocorrendo com a Michelle. Eu acho muito interessante também a gente notar a escolha das frases que foram selecionadas pelo irmão da Michelle. Não foi à toa e parece muito bem pensado. A primeira frase fala sobre a questão de Ciro Gomes e como Ciro Gomes não é um político historicamente identificado com a direita e que, na verdade, já manifestou por diversas vezes opiniões bastante contundentes contra a família Bolsonaro, dizendo até mesmo que os filhos de Bolsonaro eram todos bandidos que tinham aprendido a ser bandidos com o próprio pai. Palavras do Ciro Gomes. Então, quando ele traz essa frase, ele está reforçando a ideia de que, na verdade, a Michelle é coerente ideologicamente, enquanto os seus enteados são incoerentes. A segunda frase que ele traz, se a gente puder
pôr na tela, Isso, a inclusive, gente coloca de novo. vai me ajudar. Porque a segunda frase, qual que era mesmo? Era sobre... Aí, pronto. Aí. Você não Ah, sim, deveria da postar comida. fotos das comidas que você faz com tanto carinho. Ou seja, está reforçando mais uma vez o papel da Michelle como uma mulher que é cuidadora do seu lar, que portanto, alguém que trabalha com além da política, as tarefas domésticas. Então, tem o aspecto aí do acúmulo do trabalho e da construção da imagem da Michelle também como alguém que demonstra amor por meio de gestos concretos. Por exemplo, o amor por meio da comida. E, bom, essa é uma demonstração de amor bastante típica no Brasil, né? Quantas pessoas, na construção de suas famílias, não demonstram carinho e afeto a seus parentes por meio da cozinha. Então, na prática, há mais um elemento aí que fortalece a ideia de que Michelle, sim, ama Jair e demonstra isso por meio do cuidado alimentar dele, enquanto os filhos estão causando toda essa celeuma. Então, é mais um contraste entre Michelle, representante do amor na prática, enquanto os enteados seriam os causadores de caos e conflito dentro da família. Terceiro ponto que ele destaca, a capacidade da Michelle de construir o que ele chama de maior movimento partidário feminino. Ou seja, está aí mais uma vez exaltando a característica política que foi a estratégia usada por Michelle para construir a sua legitimidade e o seu capital político, que é a construção institucional do movimento de mulheres do PL. Então, na prática, a gente vê que a escolha das frases está fortalecendo a personagem, a construção da personagem do capital político de Michelle como um agente que seria mais coerente, mais amoroso e mais competente na construção institucional, em contraste com os enteados. É isso mesmo. Ô, mano, eu vou adicionar mais um elemento para a nossa conversa, que é o Rafael Veleda, é o nosso diretor da redação